O Espírito Santo é fundamental. O Espírito Santo não é um item. O Espírito Santo não é propriedade das denominações pentecostais. O Espírito Santo não é um mecanismo que atua em certos momentos do culto ou da vida cristã. O Espírito Santo é muito mais do que isso. O Espírito Santo é tudo que possuímos. Sem o Espírito Santo não há vida cristã. Sem o Espírito Santo não há evangelho. Sem o Espírito Santo não há salvação. Sem o Espírito Santo não há nem vida. Porque quando Deus fez o homem no Éden, do barro, soprou na sua narina o fôlego de vida, soprou o Espírito para que ele vivesse. Tamanha era a importância do Espírito Santo. O Espírito Santo estava presente na criação e formação da terra, quando nada existia. Deus disse: haja luz, houve luz. E a Bíblia diz que antes o Espírito de Deus pairava, se movia sobre a face das águas. Ou seja, o Espírito Santo é de vital, total importância. Nós precisamos conhecer o Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ter relacionamento com o Espírito Santo. Pastor, mas eu tenho um certo entendimento do que é Espírito Santo, com o movimento carismático, e isso nas igrejas protestantes, neopentecostais, pentecostais e até nas católicas, há o movimento carismático, o dom de línguas estranhas, o cair na unção, as profecias, visões, revelações, a manifestação muitas vezes do que o Espírito Santo, o suposto Espírito Santo traz, e se forma na área física. Temos visto isso, nós temos esse entendimento, mas o bem da verdade, que a maioria desses moveres e dessa obra carismática não provém do Espírito Santo. O Espírito Santo é muito mais que nos dá a falar balbúcios incoerentes. É muito mais do que dons metafísicos. É muito mais do que arrebatamento de sentidos. É muito mais. O Espírito Santo é a natureza de Deus interagindo com o ser humano e, mais propriamente dito, com a igreja. A primeira obra do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Muito do que se vê são manifestações tidas como do Espírito Santo nesses dons proféticos e nessa bagunça generalizada com o título de avivamento e mover, onde não há renúncia do pecado, arrependimento, nem convicção, nem se arrependem do juízo, nem da justiça, nem do pecado. Então não podemos atribuir que qualquer movimento carismático é obra do Espírito Santo. Você tem visto esse tipo de coisa. Mas o Espírito Santo, o que ele faz? Convence do pecado, da justiça, do juízo. O avivamento atual que eles pregam tem toda a manifestação visível de um avivamento, mas não tem a manifestação interna. Não há arrependimento. Qualquer manifestação dita espiritual tem que ser pautada na palavra. E a palavra diz que o Espírito convence do pecado, convence do pecado, convence do pecado.